Olá, tudo bem? Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje no nosso encontro número 104, capítulo 25, Buscai e Achareis, parte 2. Vamos então. Olhai as aves do céu. Não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Acumulai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não os desenterram, nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, lá estará também o vosso coração. É por isso que eu vos digo: não vos preocupeis em encontrar alimento para sustentar a vossa vida, nem o com o que vestireis. A vida não é mais do que o alimento e o corpo, mais do que a roupa? Olhai as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem e não fazem provimentos nos celeiros. Contudo, vosso Pai celestial as sustenta. Não sois muito mais do que elas? E quem entre vós pode, com todos os seus conhecimentos, acrescentar um côvado à sua estatura? Por que então vos inquietais com a roupa? Olhais como crescem os lírios nos campos. Eles não trabalham nem fiam, e entretanto eu vos declaro que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa forma o feno dos campos, que amanhã será lançado no forno, maior será o cuidado em vos vestir, homens de pequena fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo que comeremos ou que beberemos, com que nos vestiremos, pois assim fazem os pagãos, que buscam todas essas coisas. Vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai então, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. É por isso que não deveis estar inquietos com o futuro, pois o futuro cuidará de si mesmo. A cada dia basta sua própria aflição. Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21 e 25 a 34. Então, esse trecho, ele apresenta ensinamentos que enfatizam a importância de não se preocupar em excesso com as preocupações materiais da vida, como acumular riqueza, encontrar comida, roupa. Então, o texto compara a preocupação excessiva com os tesouros terrenos, à ansiedade e ao medo, sugerindo que, assim como as aves do céu não precisam se preocupar com a sua ida, com a sua, com a sua comida, digamos assim, pois são cuidadas por Deus, os seres humanos deveriam também confiar que as suas necessidades materiais serão atendidas. Em resumo, o texto nos lembra que é importante não se preocupar excessivamente com questões materiais, mas sim concentrar-se no crescimento espiritual, confiar no futuro e encontrar equilíbrio emocional ao viver o presente. Continuando aqui, essas palavras, tomadas ao pé da letra, seriam a negação de toda a providência e de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Com tal princípio, o homem se reduziria a um espectador passivo. Suas forças físicas e intelectuais ficariam sem atividade. Se tal fosse a sua condição normal na Terra, ele jamais teria saído do estado primitivo, e se adotasse agora esse princípio, seria viver sem ter nada mais para fazer. Tal não poderia ter sido o pensamento de Jesus, pois ele estaria em contradição com o que já dissera anteriormente, como no tocante às leis da natureza. Deus criou o homem sem roupas e sem abrigo, mas deu-lhe a inteligência para produzi-las. Então, resumindo aqui, o texto argumenta que a interpretação literal das palavras de Jesus sobre confiar inteiramente em Deus para as nossas necessidades materiais levaria a uma certa passividade, né, e à falta de progresso. Isso não pode ser a intenção original de Jesus, visto que ele também enfatizou o papel da inteligência e do trabalho humano na satisfação de nossas necessidades. Portanto, é importante equilibrar a fé espiritual com a ação prática em nossas vidas. Desculpa, gente, eu estou com gripe aqui.
Continuando. É preciso então ver nessas palavras apenas uma poética alegoria da providência, que não abandona jamais aqueles que nela confiam. Mas ela quer, por sua vez, que eles se esforcem. Se nem sempre o socorre com ajuda material, inspira-lhe os meios de saírem por si mesmos das suas dificuldades. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê, segundo o caso. Mas o homem, saciável nos seus desejos, nunca se contenta com o que tem. O necessário não lhe basta, ele quer também o supérfluo. É então que a providência o deixa entregue a si mesmo. Normalmente, ele é infeliz por sua própria culpa e por ter desconhecido a voz que o advertia através da consciência. E Deus o deixa sofrer as consequências para que lhe sirva de lição no futuro. Então, nesse trecho aqui, o autor sugere que as palavras de Jesus sobre confiar na providência deve ser, deve ser assim, entendidas de maneira poética, como uma forma de dizer que Deus está sempre lá para atender quem tem fé. No entanto, a providência espera que as pessoas também façam um esforço. Em outras palavras, ela não dá tudo para a gente o que a gente quer de forma fácil, mas frequentemente nos inspira a encontrar nossas próprias soluções para os nossos problemas. Na verdade, o que ele coloca é que a ganância, a insatisfação e a busca desenfreada pelo supérfluo pode levar a problemas e dificuldades. A sugestão é que sejamos gratos pelo que a gente tem. A terra produz o suficiente para alimentar a todos os seus habitantes. Quando os homens souberem administrar a sua produção, segundo as leis da justiça, caridade e amor ao próximo, quando a fraternidade reinar entre os diversos povos, como entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um superará a momentânea insuficiência do outro, e todos terão o necessário. O rico, então, se considerará a si mesmo como um homem que produz grande quantidade de sementes, e se as distribuir, essas produzirão 100 vezes mais para ele e para os outros. Mas se ele as utiliza só para si, ou se desperdiça e deixa que se perca o excedente do que comeu, elas não nada produzirão e todas ficarão em necessidade. Se ele as trancar em seu celeiro, os insetos as devorarão. Esse slide coloca o seguinte: ele critica o comportamento das pessoas que não se preocupam com o próximo, principalmente aqueles que têm mais condições, e destaca a importância de agir com generosidade e solidariedade para evitar a escassez e garantir que todos tenham o que precisam. É por isso que Jesus disse: Não acumuleis tesouros na terra, pois são perecíveis, mas amontoai-os no céu, onde são eternos. Em outras palavras, não deis aos bens materiais mais importância do que aos bens espirituais, e aprendei a sacrificar os primeiros em proveito dos últimos. Não é por meio de leis que se decretam a caridade e a fraternidade. Se elas não estiverem no coração, o egoísmo asfixiará sempre. Fazê-las penetrar no coração é tarefa do Espiritismo. O que ele coloca aqui para a gente? Ele lembra a importância de valorizar mais os aspectos espirituais e morais do que aqueles que se relacionam aos bens materiais. Resumindo, o texto critica a excessiva ênfase que é dada aos bens materiais em detrimento aos valores espirituais, né? E ele enfatiza que a verdadeira caridade e fraternidade deve vir do coração das pessoas. Não vos canseis pelo ouro. Não vos preocupeis com o ouro ou com a prata, nem leveis dinheiro em vosso bolso, nem alforge para o caminho, nem duas túnicas, nem calçado, nem bordão, pois digno é o trabalhador do seu alimento. Em qualquer cidade ou vilarejo em que entrardes, informar-vos sobre quem é digno de vos abrigar e ali permanecei até o momento de vos retirardes. Entrando na casa, saudai-a, dizendo: Que a paz esteja nessa casa. Se a casa for digna, virá sobre ela a vossa paz. E se não o merecer, tornará para vós a vossa paz. Quando alguém não puder vos receber nem ouvir as vossas palavras,
Sacudi o pó de vossos pés ao sair dessa casa ou da cidade. Eu vos digo, em verdade, que no dia do juízo final, Sodoma e Gomorra serão tratados menos rigorosamente do que essa cidade. Mateus capítulo 10, versículo de 9 a 15. Aqui ele volta a colocar a importância de não dar ênfase ao material. Na verdade, é uma complementação daquilo que já foi dito até agora. Essas palavras que Jesus dirigia aos seus apóstolos ao enviá-los a anunciar pela primeira vez a Boa Nova, nada tinham de estranho para aquela época. Elas estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor era sempre bem recebido. Mas os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o crescimento das viagens teriam que criar novos costumes. Os antigos são encontrados apenas em regiões distantes, onde o tráfego intenso não penetrou ainda. E se Jesus viesse hoje à Terra, ele não poderia mais dizer aos seus apóstolos: ponde-vos a caminho sem provisões. O que o texto nos apresenta é que nos tempos antigos era comum receber calorosamente os viajantes e proporcionar-lhes abrigo, comida, né? No entanto, com o passar do tempo, esses costumes estão desaparecendo, né? Em muitos lugares. Isso a gente vê hoje no dia a dia, muitas vezes quando as pessoas são recebidas, né? Não há mais aquele amparo fraternal como existia antigamente, né? Ao lado do seu sentido próprio, essas palavras têm um sentido moral muito profundo. Jesus ensinava dessa maneira para que os seus discípulos confiassem na providência, pois estes, nada tendo, não podiam tentar a cupidez daqueles que os recebiam. Era um meio de distinguir os caridosos dos egoístas, e por isso lhes disse: informai-vos sobre quem é digno de vos receber. Ou seja, quem é suficientemente humano para abrigar o viajante que não tem como pagar, pois esses serão dignos de ouvir as vossas palavras. É pela sua caridade que vós o reconhecereis. Quanto àquele que não quiserem recebê-lo nem ouvir, ele recomendou aos apóstolos que os amaldiçoassem e usassem de violência para. Vou ler novamente aqui. Quanto àqueles que não quiserem recebê-los nem ouvir, ele recomendou aos apóstolos que os amaldiçoassem e usassem de violência para os constranger e se converterem? Não, mas que se retirassem pura e simplesmente à procura de pessoas de boa vontade. O que o texto coloca é enfatizar a importância da tolerância, do respeito, né? Que a sociedade moderna valoriza indevidamente a retribuição material em detrimento da compaixão e da bondade das pessoas. Jesus ensina a importância de olhar além da capacidade de retribuição e reconhecer o valor moral e humano nas ações das pessoas, né? Assim diz hoje o Espiritismo aos seus adeptos: não violenteis nenhuma consciência. Não obrigueis ninguém a deixar sua crença para adotar a vossa. Não lanceis o anátema sobre aqueles que não pensam como vós. Acolhei-os, os que vos procuram, e deixai em paz os que vos repelem. Lembrai-vos das palavras de Cristo. Antes o céu era tomado pela violência, mas hoje será pela doçura e pela caridade. Resumindo aqui, ele instrui os adeptos a não forçarem ninguém a abandonar sua própria fé para adotar a deles. Em vez disso, encoraja a aceitação da diversidade das crenças, né? E a recepção daqueles que buscam apoio espiritual. É isso. Finalizando aqui, a gente finalizou o capítulo 25, né? A parte 2 do capítulo 25. E na próxima semana, a gente entra no capítulo 26, o penúltimo capítulo desse estudo. Dar de graça o que de graça receber. Uma ótima semana a todos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.